Olá, eu sou Andréa Peixoto, eu sou psicanalista e trabalho com a terapia intuitiva e com a terapia de leitura de aura. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Ho'oponopono. Eu vou compartilhar uma forma bem simples de praticar o Ho'oponopono, uma das muitas formas sempre simples de praticar o Ho'oponopono. Para quem não sabe, o Ho'oponopono é uma técnica havaiana de perdão, uma técnica de limpeza energética, de desbloqueio energético. Eu não vou me aprofundar muito no conceito da técnica, porque tem muito conteúdo na internet a respeito disso. O que eu quero compartilhar mesmo é uma forma de estar praticando o Ho'oponopono, mas antes eu queria falar também só um pouquinho sobre perdão. Por que eu quero falar um pouquinho de perdão? Porque eu acredito muito que o perdão ele é fundamental, ele é muito necessário para todos nós. Existem pessoas que acreditam na injustiça, né? Acreditam nas vítimas e nos vilões. Para essas pessoas é um pouco mais fácil até compreender a dinâmica do perdão, da mágoa. Mas existem outras pessoas, por exemplo, que não acreditam em injustiça, não acreditam em vítima nem vilão. E uma vez que não existe vítima, não existe vilão, por que a gente falaria de perdão? O que perdoar, né? Eu acredito num perfeito, eu acredito num Deus. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é a palavra que expressa, né, essa organização divina para mim. Eu acredito nessa perfeição divina. E uma vez que exista essa perfeição, exista essa justiça divina, apesar do caos, né, a nossa visão ela é muito pequena. A gente observa as coisas como elas estão e não como elas são num padrão mais amplo, num nível mais amplo. E a gente observa também um ponto, né, daquilo que está. É uma visão sempre muito limitada. Então eu não acredito que o perdão ele seja algo necessário. Só que isso é uma crença. Isso não é algo que eu sinto. Há muito pouco tempo atrás, inclusive, que eu fui perceber isso. Que sim, o conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. E muitas vezes a gente carrega com a gente pesos, mágoas, arrependimentos, frustrações e que precisam ser dissolvidos, né? Que precisam ser limpos da nossa mente, da nossa organização energética. E para isso, Ho'oponopono. Ho'oponopono a gente pode praticar tanto falando a palavra Ho'oponopono, que significa tornar certo, como eu falei, tornar perfeito, né? Ou a gente pode mantralizar. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Essa é a forma de falar em português, Ho'oponopono. Como fazer Ho'oponopono? Bem, a técnica que eu vou explicar, como eu falei, ela é muito simples. A simplicidade, às vezes, faz com que a gente deixe de lado muitos poderes que a gente tem. Eu, por exemplo, trabalho com a leitura de aura, que é uma técnica incrível, profunda e simples. A leitura de aura mesmo veio me provando mais do que nunca que a espiritualidade ela é muito simples. Isso não quer dizer que seja fácil, mas é simples. Mas vamos lá. Bem, é muito importante preparar um momento, né, um espaço, um ambiente para começar a realizar a técnica do Ho'oponopono. Colocar talvez um cheirinho gostoso no ambiente, tranquilizar o coração. E o que a gente vai fazer é respirar profundamente, começar a conectar com o corpo, esvaziar um pouco a mente. E aí a gente começa a chamar a energia ou de uma situação que a gente entende como estando bloqueada, ou de uma pessoa que a gente acha que precise fazer essa dinâmica do perdão, ou a nossa própria energia. Como que a gente chama a energia de uma pessoa, né? Basta que você conecte com a imagem, seja a sua própria imagem ou a imagem de alguém, você conecta com essa imagem como se ela estivesse bem na sua frente, sentada ou em pé. Lembrando que o Ho'oponopono pode também ser realizado para situações que a gente está querendo alcançar, objetivos que a gente está querendo alcançar na nossa vida e não está conseguindo. A gente está fazendo tudo a respeito, é claro, a gente não está esperando que caia do céu, a gente está fazendo a nossa parte, mas mesmo assim a gente não está alcançando. Nessas situações também é muito interessante fazer o Ho'oponopono. Você chama o objetivo, você mentaliza o objetivo e começa a mantralizar o Ho'oponopono, ok?
Bem, antes de fazer especificamente o mantrinha, era essa a forma que eu queria compartilhar com vocês. É muito legal também que a gente possa antes esvaziar. O que significa isso? Bem, vou dar o exemplo de uma técnica sendo realizada individualmente, né? Então eu vou ou para frente do espelho, ou eu vou para um cantinho, fecho os meus olhos, faço aquela conexão, me acalmo. Chamo, por exemplo, a minha própria imagem. Eu quero fazer auto-perdão. Então eu chamo a minha imagem na minha frente, observo como é que chega essa imagem. Muitas pessoas possuem a clarividência mais acentuada. Quanto mais acentuada é a clarividência, mais evidências a gente vai ter do formato daquela essência que a gente está chamando. Muitas vezes a pessoa que a gente está chamando vem triste, vem feliz, vem um raio de luz. É muito interessante observar essa passagem, né? E aí chamei a minha própria essência e começo a falar tudo o que está me incomodando primeiro. E eu começo a falar sem papa na língua. Eu não tenho ninguém me ouvindo, ninguém vai saber. Então eu vou falar absolutamente tudo que me frustra, tudo que me irrita, tudo que me incomoda e sem filtro, né? É muito interessante, é muito importante que a gente possa, com a prática, com o tempo, cada vez mais conseguir falar. Parece fácil, mas não é. Ainda mais quando a gente está fazendo Ho'oponopono para um familiar, para alguém que a gente ama muito. A gente costuma ter filtro até para a gente mesmo. Algumas coisas a gente pensa, mas a gente não fala porque existe um julgamento que diz assim, não, você não pode sentir isso. Não é possível que você sinta isso dessa forma. E aí a gente começa, através desse julgamento, a filtrar o que a gente vai falar, o que a gente não vai falar. Então, quanto mais transparente a gente conseguir ser na expressão da nossa frustração, da nossa raiva, da nossa mágoa, melhor. E aí a gente fala tudo que está incomodando. Perca tempo nessa etapa, esvazie, para depois de esvaziar, aí sim, respira fundo e começa a mantralizar. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Ainda imaginando a imagem ou da situação, nesse caso que eu estou fazendo é a minha própria imagem, né? Então eu continuo com a minha própria imagem na minha frente, repetindo, eu sinto muito, me perdoa, quantas vezes eu achar necessário. Às vezes eu vou falar 7 vezes, às vezes eu vou falar 37 vezes, às vezes eu começo a falar eu sinto muito, me perdoa, e começa a brotar uma emoção e um choro e uma raiva, e aí mesmo que eu mantenho o mantra, até que aquilo comece a se dissolver. Não precisa entender por que aquilo está acontecendo, a mente pouco importa. Seria muito interessante, inclusive, que ela não interferisse nesse momento, nesse processo, sabe? Mas às vezes ela interfere e tudo bem, não tem problema. Contanto que a gente repita. A gente pode também mantralizar justificando. Como assim? Eu sinto muito porque ontem eu não consegui falar aquelas palavras para aquela pessoa do jeito que eu queria. Eu sinto muito porque eu olho para mim no espelho e eu sinto raiva disso. A gente pode justificar cada frase. Eu sinto muito por isso, me perdoa por isso, eu te amo por isso e eu sou grata por isso. E é muito legal também, no momento que a gente fala que a gente é grato, a gente está conectando com a verdadeira gratidão. Não adianta a gente falar de uma gratidão de algo que a gente não sente verdadeiramente, sabe? A fala da gratidão é como se a gente estivesse abençoando a técnica, a gente estivesse lançando um olhar amoroso sobre o que for. Por pior que seja, por melhor que seja, não importa. Ao final, a gente mantraliza, eu sou grata. E se não tiver muito motivo para ser grata, mental, né? Se a gente não encontrar muita justificativa para ser grata àquela situação, a gente agradece por estar viva. A gente agradece porque, por pior que seja essa situação, eu tô aqui enfrentando e eu tô viva enfrentando. Então eu tenho a oportunidade de melhorar isso. E aí a gente usa a nossa criatividade também, a gente segue o nosso coração, a nossa intuição, que vai estar sempre trazendo justificativas para a gente ser grato. E às vezes a mágoa, a dor é muito ruim, é muito grande. E às vezes a gente nem tem vontade de praticar o perdão com alguma pessoa ou com alguma situação. Isso acontece muito. O que eu posso dizer é que não importa se a gente não está sentindo a vontade verdadeira que vem lá de dentro de perdoar.
Mas quando a gente pratica o Ho'oponopono, é como dizer para o universo assim: olha, universo, eu não tô pronta, eu não tô sentindo isso ainda, mas eu quero sentir. E eu tô falando para você, através da minha fala, através da minha intenção, eu tô provando que eu quero sentir isso, mesmo que eu não esteja sentindo agora. Então o Ho'oponopono vai funcionar de qualquer jeito. Esteja a gente pronto para perdoar, esteja a gente no começo de um processo de perdão, esteja a gente com o coração fechado, com o coração aberto, não importa. O Ho'oponopono funciona. E é isso. Eu agradeço muito. O meu site está aqui embaixo. Se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, tanto com a leitura de aura, a terapia intuitiva, eu realizo alguns trabalhos em grupo também. É só entrar no site ou então se inscrever no meu canal também, que eu falo algumas coisas, eu compartilho um pouco do que eu acredito. Nunca querendo provar nada para ninguém, apenas compartilhando mesmo para gerar reflexão e entendimento para todos nós. Eu agradeço e é isso.